Olá, público do Pode Ser, como é que vocês estão? Hoje, no nosso novo episódio, vamos fazer uma espécie de continuação do último episódio, onde vamos progredir em uma entrevista o assunto que foi trabalhado, que foi como a geopolítica influencia na música. Lá falamos sobre desde a origem da música até como ela se espalhou por mundo afora. Hoje temos um novo apresentador Me chamo João Daniel. aqui e nossa entrevistada de hoje será. Flávia Nascimento. Certo, e com isso pode vir a vinheta. E bom, Flávia, para começar, você poderia se apresentar para a gente e para o público? Com certeza. Sou Flávia Nascimento, sou professora de português, redação e espanhol. Faço mestrado lá na Universidade Federal, né, acerca da língua estrangeira, como ter uma educação linguística. E nas minhas horas vagas e até mesmo nas aulas, eu toco um pouquinho de violão e curto bastante música. Então, Flávia, já que a senhora ensina, né, para várias turmas, com um método de ensino, a senhora já usou a música nesse meio? Sim, já utilizei música, sim, utilizo sempre, inclusive, principalmente quando eu trabalho com espanhol, né, porque eu tento fazer um diálogo ali, uma troca entre culturas e a música, ela entra como essa possibilidade, certo? Então, utilizo bastante nas aulas de espanhol, ou até mesmo quando eu percebo meus alunos mais nervosos, mais ansiosos, então, assim, eu acabo utilizando a música como um momento de relaxamento também, mas também para trazer alguns aspectos do português ou para refletir sobre temas sociais, né, que estão presentes nas músicas. Então, utilizo sim. Sim. Isso é uma forma, né, de facilitar a aprendizagem dos alunos, né? Com certeza, eles ficam mais engajados, mais motivados e participam, vê algo que se aproxima mais deles, porque a música está no nosso, né, dia a dia, não tem para onde a gente correr. Sim. E no dia a dia, né, com o avanço da tecnologia, isso ajudou muito a senhora? Sim, como professora, isso ajudou no quesito de conseguir acessar músicas mais facilmente, né? Não dependendo tanto de aparelhos, né? Como para colocar fita, CD, né? Porque eu sou antiga, desculpa. Mas, assim, para acessar, para baixar, é muito mais fácil hoje, certo? Então, como professora, sim. Certo. E essas músicas internacionais, não aqui do Brasil, que vêm para cá, a senhora acha que afeta a nossa cultura brasileira? Depende. Eu acredito que depende. Por quê? Porque, assim, como eu disse, né, eu mesma utilizo a música nas minhas aulas de espanhol para promover esse diálogo entre culturas, entre identidades. Só que o problema é a forma como estamos ouvindo essas músicas e assimilando essas músicas, né? Essas músicas internacionais, elas podem fomentar, sim, uma identidade cultural. Até porque uma identidade, né, como o Stuart Hall fala, não é algo fixo, é algo que vai sendo construído. E não há só uma forma de ser. Há várias formas de ser e isso vai sendo construído. Então, no quesito das músicas internacionais, eu acredito sim que podem contribuir a partir do momento que a gente tem, né, essa noção de que a gente pode se somar, a gente pode se construir. Diferente de quando, por exemplo, nós só consumimos só músicas internacionais e esquecemos a nossa essência, né? Esquecemos da nossa nacionalidade. Então, assim, é preciso saber o que é que tem de diferente, o que é que tem que pode ser aproveitado, se a gente quer reproduzir, será que seria reproduzir ao pé da letra, não seria recriar? Então, são questionamentos que nós precisamos ter para que não deixemos de valorizar a nossa cultura, a nossa música brasileira, que é de grande importância, né? Sim, a gente não só pode deixar de esquecer nossa cultura, né? Mas sim, ela pode vir para somar, né? Exatamente, acredito nisso. E isso, essas culturas, né? A senhora acha que essas culturas diferentes conseguem aproximar? Sim, conseguimos, porque através do conhecimento da cultura, a gente se autoconhece, Sim. né? Então, há um reconhecimento do eu a partir do outro, e o outro não necessariamente está aqui no Brasil, pode estar em outros países, em outras culturas, né? Então, sim, faz essa aproximação, a gente consegue ver o que é semelhante, o que é diferente, e se completar. Isso. E a música pode espalhar as ideias, né? Um exemplo do que está acontecendo na nossa globalização. Sim. E como isso acontece assim, a senhora sabe dizer? Sim,
como se espalha, né? Se traz alguma questão de conflito social, eu acredito que sim, né? A música, ela é expressão. Música é expressão. Então, a partir do momento que ela é expressão, então eu posso utilizar da música para me posicionar, para expressar o que eu estou sentindo. Então, a música dá essa liberdade para o indivíduo. E a gente vê desde o nosso contexto histórico brasileiro como a música vem, né, mostrando justamente esses conflitos. Por exemplo, no tempo da ditadura militar, né, a música brasileira, claro, sofreu muita repressão social, né, por causa, mas muitos artistas conseguiam ali camuflar a mensagem que queriam passar, né? Algumas foram excluídas, né, pela imprensa da época, mas após, né, o período da ditadura, houve esse retorno, essa propagação, vamos assim dizer, dessas músicas. Então, sim, por exemplo, há uma música que fala assim, pai, afasta de mim esse cálice, né? Sim. Esse cálice não é o cálice como a gente conhece. Cálice é justamente essa falta de liberdade de expressão. Então, a música, sim, ela entra como essa questão de trazer a representação do que estamos vivendo. Isso acontece até hoje, né? Esses avanços da tecnologia, a gente já vê essa influência, essa questão da valorização, como a gente já está falando de cultura do outro, como isso está sendo ilustrado nas nossas músicas, nas nossas produções. Então, sim, esses conflitos podem, sim, facilmente ser transpassados aí através da música. Bom, e no último episódio a gente falou muito sobre a questão dos conflitos e como a música, ela, digamos que surgiu como uma forma contrária, certo? Uhum. Muitas vezes sobre uma expressão ou até um meio de liberdade, certo? E falando também sobre a ditadura. Você acha que a música reage aos conflitos ou ela é moldada por eles? Ela pode vir das duas formas. Ela pode reagir como uma indagação, como uma crítica, e ao mesmo tempo ela pode ser moldada. Porque, por exemplo, a gente vê muito com o advento das tecnologias uma mecanização das produções, né, artísticas musicais de hoje. Por exemplo, a gente vê muitas músicas que parece que são a mesma coisa, tem a mesma batida, o mesmo ritmo, que são feitas para propagar ali no meio digital, né, para alcançar esses algoritmos, vamos assim dizer, e alcançar um maior público. Então, essa questão dessa necessidade que temos hoje de estarmos envolvidos nessas mídias sociais nos molda no sentido que, nossa, para eu ter essa visibilidade, para passar o que eu quero, eu tenho que me moldar de acordo com essas exigências, né? Exigências, entre aspas, né? Então, assim, ela pode surgir, sim, para bater, vamos assim dizer, de bater de frente, criticar, mas ao mesmo tempo ela pode sim ser moldada, que é o que a gente vê muito com essas trendzinhas, com essas músicas que ficam aí circulando nas redes sociais, como TikTok, Instagram, certo? Isso você acha uma coisa positiva ou é maléfico tanto para cultura de determinado país ou povo ou algo, ou você acha que isso mais, digamos, atrapalha, entre aspas? Eu vejo, como professora falando e como uma pessoa que curte muito música, que essa geração especificamente, essas novas gerações, estão se deixando levar por essas produções, não só de fora, mas que viralizam na internet. Então isso acaba atrapalhando, né? Não tem para onde a gente correr. Atrapalha e muito. Mas assim, qual é o problema? O senso crítico. Então, o problema não são essas músicas, os problemas não são essas produções exatamente, mas quem está por trás delas e o que está por trás dela. Então, por exemplo, eu acredito que prejudica quando a pessoa, o indivíduo, ele não tem aquele senso crítico, que ele não consegue discernir, né? Até que ponto ele está se expressando, até que ponto aquilo ali está trazendo algum benefício ou malefício, porque a gente vê muitas músicas, por exemplo, sexistas, né? Que trazem a mulher, por exemplo, também como um papel mais vulnerável, como uma objetificação. Então, assim, se eu estou diante de uma geração que está com dificuldade para desenvolver o senso crítico, então essa questão aí atrapalha, né? Agora, se eu como uma pessoa, um cidadão crítico, que eu consigo formular as minhas ideias sem me deixar alienar ou manipular pelas redes, aí sim eu acho que é muito benéfico, né? Facilita. Certo. E você falou sobre o pensamento crítico. Você acha que o pensamento crítico hoje em dia, a falta dele, na verdade,
é muito por conta dessa questão de os jovens e as pessoas em geral se deixarem levar pelo que anda sendo popular, ou é mais por falta de vontade? Não vejo. Hoje, essa geração não vejo como falta necessariamente de vontade. Claro, a gente não pode dizer que não há falta de vontade. Mas eu não sei se seria majoritariamente isso. Eu vejo mais uma dificuldade em desenvolver pelo excesso de telas. Porque esse senso crítico, ele vai a partir do momento que eu tenho um letramento, que eu saio, que eu acesse ali um celular, um notebook ou um computador, e eu busco informações do que está acontecendo no mundo, o que já foi falado sobre isso. Então, é aquela inquietude de buscar saber sobre, né? E o que é que acontece? Essa geração eu enxergo como uma geração que quer tudo pronto. Né, como professora eu vejo isso, né? Até porque eu sou de redação. Quer tudo pronto. Então, assim, vão pelas inteligências artificiais ou pelo que tal influenciador, às vezes sem propriedade, falou na rede social. Então, esse senso crítico muitas vezes é pelo excesso de tela. Que esse excesso de tela, essas mídias sociais, na maioria das vezes não promove esse impulso, dizer assim, olha, você tem que buscar por conta própria também. Tem que ler, né? Uma geração que lê pouco. A gente vê aí. A questão da leitura já vai muito mais além, mas assim, essa geração está lendo pouco. E quando lê mais coisas internacionais, livros internacionais, né? Então, assim, é preciso que o indivíduo, por conta própria, ele reconheça o excesso de tela, né? Que esse excesso de tela faz o quê? Com que as mídias sociais manipulem a gente. Porque, por exemplo, se eu entrar agora no meu Instagram e colocar, sei lá, que eu gosto muito de dorama, por exemplo. Vi uma cena de dorama. Quando eu for subir a tela, já vai aparecer outra cena de outro dorama. Quando eu for subir, vai aparecendo. Então, as coisas que são mais importantes vão sendo esquecidas, porque o algoritmo reconhece o quê? Que eu gosto de dorama, então, para ter essa visibilidade, vamos colocar dorama para ela assistir. Então, eu tenho um senso crítico de saber, não, opa, até que ponto eu estou me deixando levar? Só que, assim, eu leio muito, sou professora, estou na área da educação, né? Então, assim, não... Às vezes a gente se deixa levar, não tem pra onde correr, né? Porque é uma fuga também da realidade. Mas, assim, essa geração, por estar lendo menos, por estar buscando mesmo, por estar sendo só reprodutora do que a gente vê hoje, então, uma geração que está carecendo de senso crítico, que muitas vezes não é por falta de vontade. Porque, por exemplo, uma criança, né, com 2 anos, 3 anos, às vezes os pais ali cansados entregam ali um aparelho, né, digital para a criança já começa a acessar as telas dali. Então, assim, é moldado até pela questão familiar, questão escolar, então tudo isso influencia. Então, não vejo só como falta de vontade, eu acho que é um pouco de cada coisa. Bom, essa questão seria mais um conjunto de situações que juntas fazem as pessoas terem determinado comportamento, certo? Exatamente. Isso. E você falou, na verdade, a gente estava discutindo anteriormente sobre os conflitos, certo? Certo. Os conflitos que acontecem no mundo. Você acha que esses conflitos atuais, eles podem gerar qual impacto nas músicas futuramente? Aí eu pergunto, quais seriam exatamente esses conflitos? É o conflito brasileiro, conflito internacional? Qual o conflito especificamente? Vamos lá, com os conflitos como as atuais guerras que estamos enfrentando, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, a guerra no Oriente Médio, que vem aumentando cada dia mais. Pronto. Então, essa questão, a música ela pode vir como uma crítica a isso, né? Como eu disse, às vezes, naquele momento, isso não é propagado, né, por causa do que está por trás daqueles conflitos, mas sempre vai ter um gênero musical, um cantor, um grupo que vai trazer alguma obra sobre aquilo ali. Então, assim, é importante, porque a música, como já foi dito inicialmente, ela é expressão. Então, assim, quantas e quantas pessoas não estão incomodadas, não estão inquietas diante desse cenário conflituoso, né? Então, a música, ela pode vir como esse expressar dessa criticidade, ou dizer assim, nossa, que massacre, assim como já estão acontecendo aí alguns vídeos circulando, até algumas músicas, né? A gente vê na música do rap, por exemplo, que traz muitas essas questões sociais, o reggae também traz muitas questões sociais, e quando a gente vai analisando essas músicas de fora, desses gêneros textuais, desses
gêneros musicais, a gente vê muito essa questão conflituosa presente, porque é uma crítica realmente. Mas, infelizmente, a gente percebe, né, como eu disse, a geração com pouco senso crítico, que não dão um devido valor, né, a músicas que trazem justamente esses conteúdos. Então, sim, vejo a música trazendo esses conflitos. Não enxergo tanto reconhecimento na geração atual para essas músicas, entende? Por causa da questão do viralizar, do que está ali nas redes sociais. Certo. Certo? Muito obrigado pela entrevista de hoje. Por nada. E encerramos hoje por aqui. E no próximo episódio mudaremos um pouco de assunto. Falaremos sobre mais os filmes e as séries e como a geopolítica influencia na sua história, na criação e no seu desenvolvimento.